Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Quem me acompanha aí sabe que eu falo sobre 777 há bastante tempo, né? E explico, né, a situação seguinte. Hoje, a 777 tem integralizado 31%. Teria a possibilidade de aportar valores para que pudesse adquirir mais 39%, chegando a 70%. Essa era a composição inicial. E o Vasco permanecendo com 30%, que tem hoje, né? Acontece que o Pedrinho entrou com uma ação judicial para obter uma liminar. Eis que não há condições de um árbitro dar liminar para o cidadão, porque só quem dá liminar é juiz togado. E aí obteve a liminar, o Pedrinho, tirou a 777 do controle acionário da Vasco SAF, e o CRVG, através de Pedrinho, entrou, conforme previa o contrato, que determina a competência para dirimir as questões contratuais, rescisão, indenização, compensação financeira, etc., na Câmara de Arbitragem. Então hoje nós temos a Câmara de Arbitragem decidindo tudo com relação aos contratos. Tem a ação judicial que tirou a 777 do controle acionário da Vasco SAF, passou para o Pedrinho, né? E tem também a questão da Justiça Americana, que determinou o bloqueio de ativos, né, da 777, vinda de uma ação ajuizada pela Lindenhall, nos Estados Unidos, mandando bloquear esses valores. Então são três questões diferentes, né? Então hoje, eu já tinha soltado vídeo sobre isso, que o Vasco quer, na arbitragem, retomar os 31%, impedir que a 777 tenha acesso a 39% das ações, para chegar a 70%, né? E a 777, ao contrário, o que ela quer? Ela quer discutir lá na arbitragem que tem direito a 31%, a possibilidade de aportar mais 39% para chegar a 70%. Essa é a história, né? Então, o grande problema todo é a demora que isso pode gerar ao Vasco. Quem me acompanha, já falei isso aqui várias e várias vezes, a demora que essa demanda não judicial, né, Câmara de Arbitragem, pode ocasionar, o problema que essa demanda pode ocasionar pelo tempo, asfixiando o Vasco. Porque hoje, por mais que se pense num investidor, tem esse problema todo, né? Investe com o Vasco, amanhã o Pedrinho perde o controle acionário da 777, a 777 retoma o controle acionário, não faz os pagamentos, né? E mais uma demanda pode acontecer judicialmente. Tipo, a 777 descumpriu várias situações, dando ensejo a dívidas, e essas dívidas podem ser executadas hoje, né? Podem gerar, inclusive, a falência do Vasco. Então, pode haver mais uma demanda judicial do Pedrinho para impedir, né, algo pior, tendo em vista que, se a 777 retomar o controle acionário, ela pode ficar inerte e levar o Vasco à falência. Ah, mas aí ela vai perder 31%, não sei o que e tal. Eu não estou preocupado com 31% dela, da 777. Estou preocupado com a possibilidade dela prejudicar o Vasco, retomando o controle acionário da Justiça comum, né, lá o processo da liminar, e prejudicando o Vasco, está nessa empreitada aí de recuperação judicial e etc, né? Mas tem alguns pontos aqui interessantes, né? Repito, o Vasco tem direito de brigar pela retomada dos 31%, mais indenização / compensação financeira, e impedir qualquer acesso, qualquer possibilidade da 777 pensar em adquirir 39%, né? Mais indenização e compensação financeira para o Vasco, né? E aí eu digo o seguinte, agora, né, explicada aqui a situação, aí os senhores escutam todo dia no jornal
nas mídias, né? A proposta chega até janeiro, a proposta está pronta para ser entregue ao Vasco e tal. Notícias vão no sentido de que a 777 quer retomar o controle acionário, quer discussão e tal. Com esse procedimento dela, ela teria sido procurada por alguém para fazer uma proposta para ela, para chegar e fazer uma proposta ao Vasco? Explica melhor. Eu tenho um comprador, vamos colocar aqui o Marinax, quer adquirir o Vasco, quer comprar o Vasco. Qual o sentido que faz ele fazer uma proposta para o Vasco, sabendo que tem esse litígio judicial, e não ter procurado a 777/REIQAP para um acordo? Não faz sentido. Então, o caminho da inteligência é entender que não vai ter proposta alguma. Porque se tivesse uma proposta, agora em janeiro, como vários canais de internet estão cravando isso, né? A 777 não tomaria qualquer partido para retomar, para discutir e tal. Ela estaria também esperando uma compensação financeira para compor com um novo dono, para que esse novo dono, tendo composto com a 777, depois compor com o Vasco. Então não faz sentido isso, de você dizer que tem uma proposta, youtubers dizerem que tem uma proposta, que vai chegar em até janeiro e tal. Porque se tivesse realmente uma proposta, o pretenso dono, Marinax, para ficar bem claro aqui, ele teria já feito alguma coisa com relação a 777/REIQAP para tentar um acordo. E a 777/REIQAP não estaria, né, com essa questão de retomada do controle acionário, de discutir para cá, discutir para lá e tal, né? E tem um ponto mais interessante. Estão dizendo que a 777 quer brigar pelos 31% para mantê-los e quer brigar pelos 39% que foi impedida de aportar. Mais um motivo para não ter proposta. Como é que algum comprador vai chegar na 777, né, para fazer um acordo com ela, e ela vai tomar essas providências de retomada do Vasco? Não faz sentido, é uma pena que os vascaínos, ao invés de terem explicações, terem canais que expliquem a situação, tenham canais que fomentem mentira o tempo inteiro, proposta, comprador e tal. Friso aqui para ficar bem elucidado. A repetição aqui é proposital. Teria lógica, que todo mundo está dizendo aí, que o Marinax está com uma proposta pronta para o Vasco. Teria lógica ele apresentar uma proposta para o Vasco e não ter procurado a 777, que detém hoje 31% das ações, sem ter procurado a Lindenholm, que tem bloqueado na Justiça Americana esses 31% da 777, sem ter procurado a própria 777 para discutir a questão sobre 39%. Você vai discutir mesmo, não sei o quê, vamos compor aqui 31%, ah não, eu quero mais 39%, eu quero 70%. Não tem lógica, né? Não fecha essa história. Então quem repete proposta, vai comprar, não vai comprar, tem que pensar na lógica, né? E para fechar aqui o tema, que já toquei nesse assunto várias e várias vezes, né? Vamos supor que na Câmara de Arbitragem o Vasco retome esses 31% pelos diversos descumprimentos contratuais, ganhe indenização, ganhe compensação financeira. Tem que saber que esses 31% hoje, caso ele venha retomar da 777 na Câmara de Arbitragem, está bloqueado na Justiça Americana. Então nem 31% o Vasco retomaria para si, né? Concretamente, porque tem esse bloqueio da Justiça Americana, da Lindenholm, né? Então, teria aí o Vasco 30%, caso obtivesse êxito na Câmara de Arbitragem, retomando os 31%, não teria concretamente 61%, que esse 31% pertenceria, entre aspas, né? Estaria bloqueado judicialmente para pagar indenização, uma sentença judicial da Lindenholm, que ajuizou uma ação lá nos Estados Unidos contra a 777 e a REIQAP. Não teria lógica isso, né? Então fica aqui a explicação da situação do Vasco, da asfixia. Quanto mais demorar, mais o Vasco fica prejudicado, né? Então todos esses canalhas que disseram
vende e não sei o quê. E depois agora vários canais, né, jamais dizem, jamais disseram que apoiaram a venda para 777. Eles dizem que apoiavam sim a venda, a transformação da SAF e a venda da SAF, mas não para 777. Escutei hoje, cara, 2 canais aí grandes falarem isso, né? Que sempre foram a favor da venda, da transformação do futebol do Vasco em SAF, da venda das ações da Vasco SAF, mas que não foram a favor da 777. Não foram a favor e tal. Mentira, né? Sequer esses jornalistas adentraram nesse mérito, porque não são jornalistas de verdade, não tem lá uma situação de investigação, né? E o canal com maior engajamento do Vasco, não é o que mais tem inscritos, né? Que é o Mário Coelho, mas o canal que tem mais engajamento, inclusive são 2 canais, Atenção Vascaínos e AV, esses 2 caras lá atrás, na pessoa do Flávio Dias, garantiram que o Vasco ia ser isso, ia ser aquilo, e depois, quando descobriram que a merda que a 777 disseram que foram enganados, que tinham o direito de serem enganados, porque tal, não tinham, porque lá eles eram profissionais, jornalistas, e não torcedores, que esses sim podem dizer que foram enganados, o torcedor manipulado pode dizer que foi enganado, isso tudo pode acontecer, mas não pode acontecer essa questão aí do pessoal hoje, tá dando uma de bonzinho, dizendo que foi contra a venda para 777, e tá nesse pé aí, e eu venho avisando, né? Enquanto vocês ficam vendo aí contratação de Brian Rodrigues, contratação de Rony, né? O Vasco está ferrado, está indo à bancarrota, sem horizonte, mas ninguém fala sobre isso. E quando tem um canal que fala, os caras dizem que, olha, você está perseguindo e tal, você tem que pensar positivamente, não sei o quê, tal. Não existe isso, né? Como é que eu posso pensar positivamente depois que tudo que fizeram o Vasco e depois da omissão, né, do Pedrinho e dos amarelos com relação ao que o Salgado fez. Eu tenho um escrito aqui chamado Resistência Vascaína, que a gente discute bastante, conversa bastante por aqui, pelo TikTok, né? Inclusive até eu dei o meu WhatsApp lá para ele entrar em contato, fica mais fácil, né? Ele tem uma posição, eu tenho outra, e a grande questão foi o seguinte, ele sustenta, né, lá, com os argumentos dele, plausíveis, que o Pedrinho, através dos amarelos, nada poderiam fazer, nada puderam fazer, porque eram vários contratos, cada grupo recebia 20 folhas e tal, blá blá blá. É simples assim, Resistência Vascaína, né? E estou aguardando o contato no Zap para a gente conversar, né? Para você dar o seu ponto de vista, eu dou o meu e tal, aqui é um canal de opinião, mas o importante é deixar os meus inscritos, né, com o seguinte entendimento. O Pedrinho confessou lá no canal do Fábio Azevedo que o Grupo Amarelo não teve acesso total ao contrato, né? Que a oposição não teve acesso total ao contrato. Só aí já decanta uma incapacidade, né? E uma sacanagem tanto dos amarelos quanto da oposição, que poderiam ter manejado ações judiciais para impedir que um grupo centenário fosse vendido sem que eles, né, Conselho Deliberativo, oposição, amarelos e tal, tivessem acesso total ao contrato. Se o contrato foi assinado, e como foi assinado, totalmente prejudicial ao Vasco, tem culpa Pedrinho, tem culpa a oposição, tem culpa o Conselho Deliberativo, né, que não impediram, né, os gangsters, né, Osório, Salgado e Duque Estrada, né, que manejaram o sócio a seu bel prazer, fizeram lobby, Vasco Futebol se transformou em Vasco SAF e depois, sem qualquer leilão,
sem qualquer apresentação a outras empresas sobre o Vasco SAF, vendeu-se para 777, porque já tinha sido feito isso. Lá na plataforma eleitoral do Salgado, ele prometeu, disse que ia colocar 70 milhões no Vasco, né? Esse dinheiro vinha do aporte, do empréstimo Ponte, para que fosse feito a venda do Vasco, né? E a retomada, ou melhor, o Salgado reavendo os dinheiros que ele tinha emprestado ao Vasco a juros, né? Parece que ele emprestou 20 e poucos milhões e retomou 35 milhões, né? Sendo que dos aportes que a 777 teria feito, né? Que até hoje não tem comprovação, ela comprou jogadores a prazo, e tem dívidas aí até hoje, e vendeu nossos ativos à vista, inclusive colocando em contratos de fornecimento de materiais, né, adiantamentos das vendas, televisionamento, venda de mando de jogos, né? Esses são os prejuízos todos que foram causados ao Vasco. E lá atrás tinha gente dizendo que o Vasco nunca teve 200 milhões para investir em um time, né? E continua não tendo, porque os 200 milhões que a 777 investiu não deu um time. Não se esqueçam que o Vasco quase caiu em 2023, né? Quase. Na última rodada, o Serginho Kosovo, que ontem perdeu um gol feito, né? Naquela belíssima assistência do Maxime, numa cavadinha do Jair antes para o Maxime, assistência para o Serginho, faz, né? Esse fez o gol lá contra o Bragantino. São esses caras que a 777 comprou com contratos imensos, valores altíssimos, luvas altíssimas, comissionamento a agentes altíssimos, né? E Alexandre Matos, Paulo Braxes, Passarudos, deitando e rolando os cabelos aí no Vasco, né? Fazendo qualquer tipo de contrato. Olha, se você jogar 50% das partidas e o Vasco não cair, toma aqui um bônus disso, um bônus daquilo. Salvo engano, como é que você pode pagar 500 mil ao Serginho, 500 mil ao Zé Gabriel e 350 mil ao Patrick De Luca? Como fazer isso, né? E tem gente que ainda defendeu e defende até hoje a 777, né? Tá até subido no meu canal um inscrito aí, Vasco Matador, né? A gente já teve algumas conversas sobre isso, ele defende até hoje, né, essa empresa, mas é o que temos aí. Aqui é um canal de opinião, né? Nunca me furto de dar a minha opinião e não fico aqui, né? Especulação, jogador, com mentiras daqui. Aconteceu agora, saiu agora, manchete, extra, lembra antigamente? Extra! Nada disso. É um canal de opinião para avisar, para instruir aqui os vascaínos que não tem saco, culhões para debruçar, né, nesse monte de lixo que virou o Vasco de vários anos para cá. Se gostou do meu comentário, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.